o dever de casa, não fizer a pontuação, né? 1h22, vamos agora trocar o chip e falar do Atlético Paranaense. Planejando um carro novo, a casa própria, uma reforma com o consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora mais informações do Furacão. O Zé Ivaldo aí virou um problema pro Atlético, né? Entre aspas, o jogador já está de saída confirmada, mas tem contrato até o fim do ano, o Alexandre Senechal. É verdade. Para quem não acompanhou a negociação, o Zé Ivaldo, como o Linhares disse, tem contrato até o final do ano com o Atlético, mas como o contrato vence em menos de 6 meses, ele já pode negociar com qualquer clube do mundo. Ele negociou com o Cruzeiro, fechou sua situação e será jogador da Raposa. Voltará para Belo Horizonte, onde ele conquistou a Série B do ano passado com o time do Cruzeiro, a partir do dia 1º de janeiro. Só que ele tem que cumprir o contrato com o Atlético até o final do ano, e ele vem jogando, até porque o Kaká acabou de chegar, o Kaique Rocha não tem muito ritmo de jogo, jogou poucos minutos pelo Atlético até agora, ele que foi contratado no começo do ano. O Matheus Felipe acabou perdendo um pouco de espaço depois da saída do Paulo Turra, e o Pedro Henrique tá machucado, né? Tá com a lesão no tornozelo. Então o Zé Ivaldo tem sido titular. Com 3 ou com 2 zagueiros ele tem jogado ali ao lado do Thiago Heleno. E agora, com a lesão do Pedro Henrique, deve ser o titular do Atlético nas próximas partidas. O Esquivel também de zagueiro. E o Esquivel de zagueiro também. Isso aí é outro assunto. Mas a questão é a seguinte, no miolo da zaga, né, tem jogado os dois, o Zé Ivaldo e o Thiago Heleno. O Zé Ivaldo tem recebido muitas críticas, né, dos torcedores do Atlético, né, não só na internet, mas também no estádio. Pessoal falando, mas ele já fechou com o Cruzeiro, não pode jogar mais, tudo mais, mas tem questão profissional. E houve uma conversa do técnico Wesley Carvalho com o Zé Ivaldo. Os dois, o Wesley Carvalho queria saber se ele estava realmente focado, se ele está com a cabeça no Atlético, pelo menos até o final do seu contrato, e falou que se ele não tivesse, o Zé Ivaldo não jogaria mais pelo Atlético. Disse que confia muito no que disse o atleta e que as atuações dele têm mostrado que ele de fato está com a cabeça no Atlético, pelo menos para finalizar o seu contrato. Vamos ouvir o técnico Wesley Carvalho falando sobre o assunto. Ele é funcionário do clube, ele recebe para isso e tem que dar alguma coisa em troca ao clube. Pelo que eu saiba, até o final do ano ele é atleta do Atlético e ele vai ter que defender. Nós temos situações que nós vamos precisar de zagueiro e eu não posso chegar simplesmente agora e falar assim, Zé, você não serve mais porque você está indo pro Cruzeiro. Tem coisas que eu controlo, tem coisas que a gente não controla. E as escolhas das pessoas não me permite eu escolher. E seria muita presunção da minha parte dizer que não, eu quero que você vá para cá, para lá. Cada um escolhe o que é melhor para você e para sua família. Agora sim, ele tem que ser profissional. Se eu sentisse que ele não teria esse comprometimento, você não, eu vou te ajudar. Eu estou aqui e vou cumprir meu contrato, a não ser que o Atlético não queira, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou te ajudar ao máximo e aos meus companheiros, mesmo porque ele tem que ser muito grato a esse clube. Ele foi formado aqui, construiu toda a carreira dele aqui, então isso é o mínimo que ele pode fazer, entendeu? Mas se eu sentisse que ele não estivesse com essa cabeça, com certeza ele não estaria nem no jogo hoje. Você vê só, né? Teve a conversa, o Zé Ivaldo ficaria fora do jogo caso o Wesley entendesse que ele não tem condições emocionais. Né? Não tá com cabeça focada no Atlético. Porque o Atlético tem grandes objetivos, o Atlético precisava se recuperar no Brasileiro. O Atlético tem a Libertadores da América pela frente. Caiu, é claro, na Copa do Brasil. Mas pelo menos nos próximos 2 meses, 2 meses talvez é muito, porque o Kaká vai estar em condições, tem o Kaique Rocha também se aprimorando. Mas a questão é que o Zé Ivaldo hoje, pelo menos nas próximas 2, 3 semanas, vai ser o titular. Ele vai jogar do lado do Thiago Heleno. Não tem outro, digamos assim, tem o Kaique Rocha, tem o Matheus Felipe, mas com tanto ritmo de jogo, com tão habituado ao time titular do Atlético, é o Zé Ivaldo. Ele tem que jogar. E o Wesley quis entender se ele tinha condições para isso e parece que ficou convencido. Inclusive, foi bem na partida contra o Bahia. Sim, eu acho que é o profissionalismo acima de tudo, né? E acredito que o Zé Ivaldo tá focado ali no dia a dia, sabendo, né, desse comprometimento que precisa ter. É um jogador que não começou ontem, é um jogador que tem a cabeça no lugar, experiente, e vai cumprir o contrato dele. Agora tem que, claro, avaliar isso no decorrer desses 6 meses, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem o Kaká, logicamente, que vai estar preparado daqui a um tempo para conseguir assumir a função se for preciso, né? E aí ele vai ter que avaliar rodada a rodada, né? Se vai ter alguma oscilação de desempenho,
se o Zé Ivaldo vai ter cabeça para ficar até o fim do ano, porque obviamente que começa a bater aquela ansiedade, né? O jogador já tá esperando fazer essa transferência, já vai se mudar de Curitiba, tem questões familiares envolvidas, Claro. e isso varia, logicamente, né? Mas eu acho que, por mais que o torcedor também tenha esse pé atrás, né, da forma como as coisas aconteceram, mas eu acho que ele é funcionário do clube e tem que entregar aquilo que foi combinado, né? Mas assim, eu tenho uma dúvida. É que assim, é claro, nossa realidade é muito diferente da realidade europeia. Eu entendo, culturalmente, a questão de sociedade, eu entendo tudo isso. Mas na Europa isso é muito comum. O cara tem contrato ali até o final da temporada, no caso deles no meio do ano. Já se sabe que o clube não quer contar com o atleta. Ele é comunicado de que não vai ficar e ele cumpre seu contrato, joga pelo time e fecha contra o time normalmente. Pô, o City foi campeão agora da Liga dos Campeões com o Gundogan em final de contrato e o Bernardo Silva em final de contrato. Tudo bem, eles não tinham acertado contra o clube, mas qual o problema? O Lewandowski jogou a final da Champions pelo Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique, fechado com o Bayern de Munique. Perdão, não foi o Lewandowski, foi o Götze que fez o gol da final da Copa do Mundo da Alemanha aqui no Brasil, em 2014. Não foi o Lewandowski que foi depois, foi o Götze primeiro. Então assim, qual é o problema? Você ter o cara já fechado. Qual é o problema se o cara é profissional? Você acha que o cara vai jogar, nesse caso, uma final de Champions, não vai querer ganhar a final de Champions contra o seu futuro time? Você acha que o Zé Ivaldo vai tirar o pé porque vai pro Cruzeiro? Eu realmente não acho. Eu acho a discussão muito leviana, pra ser bem sincero. E assim, ele tem que ter o comprometimento do contrato que ele tem assinado até dezembro, né? Isso é uma obrigação profissional dele. Eu acho que ele até se desvaloriza profissionalmente se ele não tiver comprometimento, se ele tirar o pé, desenvolvimento, né? Ele tem a oportunidade de ter uma vitrine ainda maior, claro que né? Isso demanda muito a conversa do treinador com ele, a forma como ele vai trabalhar, essa cobrança tem que existir. E acho que o Wesley foi bem nessa. De puxar ele num canto e falar, Zé, vem cá. E aí? O que tá acontecendo? Como é que tá a tua cabeça? Tá focado? Até o final do ano vai ficar. Sim. E aí? Não, tô pronto. E o Zé Ivaldo se mostrou pronto, pelo menos no primeiro jogo. E o Zé Ivaldo tem até a liberdade para dizer, olha, professor, né, meu ciclo aqui acho que já acabou, vou cumprir meu contrato, mas, né, tá aí. Mas aí não seria uma amostra de que mas eu acho que ele não vai fazer isso. Não, eu acredito que o Zé Ivaldo não vai ter esse tipo de postura. Também acho que não. Ele vai chegar, ele vai suar mesmo que a cabeça já esteja em outro lugar. Tá vivendo a melhor temporada da carreira dele. Exatamente. E ele se desvaloriza se ele fizer isso. Então eu acho que ele também tem esse comprometimento com ele mesmo, né? Como jogador profissional, porque a carreira dele provavelmente não vai acabar no Cruzeiro, né? Ele tem muitos... O Zé Ivaldo que eu acho que a questão é o clube que ele vai, né? Que ele vai voltar. Então eu acho que pro torcedor, que logicamente é passional, tem envolvimento, né? A paixão envolvida e a relação com a camisa, a sensação que dá é de que, poxa, tá insatisfeito com o Atlético, né? De estar aqui, trocou o Atlético pelo Cruzeiro. Então acho que fica mais essa situação assim, né, desconfortável, ainda mais que o Atlético tem também, né, uma situação incômoda com o Clube Mineiro, né? Mas a verdade é assim, o Zé Ivaldo apresentou uma proposta de renovação para o Atlético apresentou uma contraproposta e não houve acordo. Não houve acordo. Então, isso é natural. Perfeitamente do factível no mercado. Não no futebol, no mercado. Qualquer lugar. Ser humano com relação profissional. A gente está aqui numa equipe, né? Aparece uma proposta de uma outra emissora e tal, para alguém da equipe se cobrir, a gente não tiver condição de cobrir a oferta e tal, a negociação pode acontecer e as mudanças são cíclicas na vida, né? Jamais então, faríamos isso, Linhares Júnior. Qualquer campo de não, mas assim, eu tô citando como exemplo, né? Isso acontece em várias empresas, no mercado, entende? Então, lógico. Às vezes você troca de emprego porque apareceu uma oferta melhor de trabalho numa outra empresa e tal, e isso não está errado, né? Acontece. No futebol é muito assim, né? O técnico troca de emprego, o jogador troca de time, o técnico e tal. O time às vezes também manda o cara embora porque não está satisfeito com o rendimento dele, né? Aconteceu agora aí no Coritiba, né? O Coritiba dispensou vários jogadores que passaram a não fazer parte mais dos planos. O próprio Atlético tem aí o Cirino, o Léo Cittadini, jogadores que estão no elenco, o Terans, né? Apareceu uma oportunidade boa para o clube, boa para o Terans, né? Foi embora. Então, assim, é um negócio, né? A roda gira. A roda gira, o mundo não gira, ele capota. Né? Verdade. Então, que é no momento em que o Atlético mais precisa, né? Então, fica aquela situação eu não vejo chata, assim, mas eu acho que o Zé Ivaldo tá entregando. Se ele não tivesse
não estivesse sendo um bom jogador, não estivesse num bom momento, aí claro que você atrelaria uma coisa a outra e daí já se começaria também a questionar o trabalho dele. Mas eu acho que não é o caso, né? E claro que isso pode mudar, né? Daqui a alguns meses pode ser que a situação mude, mas eu acho que nesse momento ele é um jogador que, pra mim, é o melhor do Atlético ali na zaga. Eu também acho ele é o melhor zagueiro. Gente... O Dalco fala isso também, né? Eu também acho que hoje ele é o melhor zagueiro do Atlético. Eu também creio. Menos inconstante, né? Diego Antônio, o Vitor, o Guilherme Avelar, todos participando aqui, dando opiniões aí sobre o Zé Ivaldo. O Johnny tá dizendo que o Zé Ivaldo devia ter ido com a delegação do Curitiba e já ficado lá em Belo Horizonte, na Toca da Raposa. Né? Amor, claro. O Zé Ivaldo. Não, tem contrato. E além da parte defensiva, ele tá ajuda... perguntando aqui também, desculpa, Jana, se o Atlético tem algum percentual aí na venda do Renan Lodge para o Olympique de Marselha. Isso, eu ia falar no intervalo, eu até ia fazer a conta, Linhares. Ele foi vendido para o Olympique de Marselha por 13 milhões de euros. Foi 80% dos direitos econômicos, mas o Atlético tem 5% desse valor. 5% de 13 milhões dá 650 mil euros. Cerca de vezes 6 por aí? Menos, né? Vezes 6, né? Dá 4 milhões de reais. Tem que fazer a conta certinha, mas é mais ou menos uma conta de orelhada. Vai mas pingar um caraminguá na conta. Tem porque o Lodge fez a base inteira no Atlético e tem aqueles 5% do clube formador, que é a regra da FIFA. A TT me deu aqui a calculadora, então... vezes 0,05 e aí tem que fazer vezes 6, né? E a galera tá discordando de vocês. Aqui o Guilherme Avelar, Thiago Heleno é o melhor zagueiro do Atlético, o Diego Antônio também. Thiago Heleno é o melhor zagueiro do Furacão. Mas eu acho que é a posição ali, né? Teria que, por exemplo, ter um zagueiro pela esquerda. Hoje o Atlético não tem essa opção. Na verdade, a gente compara ali Zé Ivaldo com Pedro Henrique, né? O Thiago Heleno é do outro lado, então é outra posição, né? Então naquela posição ali, eu vejo que o Zé Ivaldo está num momento melhor do que o do Pedro Henrique. O Pedro Henrique, aliás, está fora. O Zé Ivaldo ajuda também nessa questão da bola longa, né? Nesse tipo de construção de jogada, que é um dos pontos fortes do Atlético. Muito bem. Tá bom, né? Quase 4 milhões de reais. Aí, ó,